Graça e paz, queridos. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar na Tua casa, nós podemos Te louvar, nós podemos Te agradecer, nós podemos ter comunhão, Pai, com os nossos irmãos, mas nós também podemos parar e podemos estar abertos para poder receber a palavra que vem do Senhor para as nossas vidas. Que no nome do Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. Nós Te louvamos, Te agradecemos por essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Nós estamos numa data muito especial, mas ela é muito especial mesmo. Ela é tão especial que, se for parar para pensar, várias religiões param para poder comemorar essa data. Tem algumas datas que são comemoradas por apenas algumas religiões e outras não. Mas essa data em específica, ela é comemorada por várias religiões. E a gente pode pensar assim: se ela é comemorada por várias religiões, então ela tem alguma coisa de diferente nessa data. E sabe o que é interessante? O interessante é que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: por que será que as pessoas não conseguem saber exatamente a data que Jesus nasceu? Porque os irmãos sabem que o 25 de dezembro, que é comemorado o Natal, foi uma data que foi colocada de uma forma que eles fizeram lá. Não tem provas de que Jesus efetivamente nasceu no dia 25 de dezembro. E a pessoa chegou para mim e falou assim: mas por que não se sabe o dia que Jesus nasceu? Aí eu falei assim: então, sabe o que é? É porque é mais importante saber que Jesus morreu por mim e por você. Isso Ele quis que ficasse gravado. Por isso que a Páscoa, ela é muito importante. Porque o Jesus nasceu, isso é importante, isso é muito importante. Mas se Jesus tivesse nascido, mas Ele não tivesse cumprido o propósito de Deus na minha vida e na sua vida, o que teria adiantado? Então, mais importante foi Cristo ter cumprido o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso foi o mais importante. E por isso ser o mais importante, isso fica gravado e as nações todas comemoram isso. Por quê? Porque isso é o que salvou todos nós. E é interessante que, às vezes, as pessoas perdem a noção do valor da Páscoa. E as pessoas acabam falando de chocolate. Aliás, esse ano o chocolate está muito caro, não é verdade? E a gente fica pensando assim: então, esse ano o chocolate está meio amargo, né? Porque está meio complicado essa situação. Mas a Páscoa, queridos, a Páscoa não é chocolate. A Páscoa não é essas coisas. Porque a Páscoa é algo muito maior do que isso. E o que é muito interessante é que Jesus, Ele morre na cruz por nós na Páscoa, que eles já comemoravam. E eles comemoravam a Páscoa por causa do que tinha acontecido lá no Egito. Então, lá no Egito, quando eles estavam saindo do Egito e indo para o deserto para chegar em Canaã, no último dia que eles estavam ali, na última praga, houve uma ordenança do Senhor falando assim: olha, passem o sangue em volta dos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar. E quando o anjo da morte olhar para os umbrais da porta e ver o sangue naquela porta do cordeiro, ele passa adiante. E ele não entra naquela casa e não vai haver morte naquela casa. E os hebreus fizeram isso e os egípcios não. E aí o que aconteceu? Vários primogênitos dos egípcios morreram, mas quando o anjo da morte passava, ele falava assim: opa, aqui não. E ele passava adiante. E assim foi a Páscoa, ele passava adiante. E os hebreus comemoraram essa Páscoa de quando eles saíram do Egito, e eles comemoravam e comemoram até hoje. E Jesus,
Quando Jesus e essa Páscoa para os hebreus lá no Egito foi uma libertação. Eles eram escravos e eles foram libertos da escravidão que eles viviam e passaram a ser livres. Livres para passar por aquele deserto que foi mas depois eles chegaram na Terra Prometida e ali eles viveram. E Jesus, quando ele vai ser crucificado, ele é crucificado nessa data. Por quê? Porque assim como os hebreus foram livres da escravidão que eles estavam vivendo, quando Jesus morre por nós, nós também somos livres. Mas nós somos livres, queridos, de algo muito pior do que a escravidão que o povo de Israel estava vivendo naquele Egito. Mas é algo muito pior. E é algo que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos passados. Lá no Éden, quando eles estavam vivendo, era uma vida, eu fico imaginando, né? Devia ser um negócio fantástico. Por isso que quando a gente fala assim, aquela praia é um paraíso, não é? Ou a gente fala assim, aquele lugar é um paraíso. Então, mas eles viveram num paraíso de verdade. A gente olha algumas partes da terra, assim, alguns lugares que a gente visita, a gente fala assim, meu Deus, mas que lindo isso daqui. E eles viveram num paraíso, e esse paraíso que eles viveram não tinha pecado. Eles viviam ali, era a comunhão com Deus perfeita. Mas aí o que acontece? Num determinado momento, eles comem do fruto e eles então são expulsos daquele paraíso. E quando Adão e Eva é expulso do paraíso, entra uma coisa nos seres humanos que não existia antes. E essa coisa que entra nos seres humanos, que não existia antes, é algo que muda a essência do ser humano e ela perverte a nossa mente, perverte o nosso coração, ele muda nossas atitudes, os nossos comportamentos, de uma forma que quando Deus olha para nós, ele fala assim, é difícil dele conseguir se relacionar conosco, porque essa coisa que entrou na gente nos afasta de Deus. Deus quer se relacionar conosco, mas tem um negócio ali no meio que é complicado de lidar. E no Antigo Testamento todo havia uma profecia de que um dia viria alguém que iria mudar essa situação. E do que nós estamos falando? O que é essa coisa que entrou e que mudou toda essa situação? Essa coisa se chama pecado. E às vezes a gente pensa assim, o que é pecado? Né? Aí um vai falar assim, pecado é transgredir os mandamentos de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Pecado é quando a gente faz alguma coisa que Deus não gosta. Isso, pecado é uma coisa coisas que a gente faz que Deus não nos gosta. Mas eu estava lendo a respeito de um teólogo e ele traz uma definição de pecado que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. Então tem um pastor e teólogo chamado John Piper, e esse John Piper, que ainda está vivo, ele já é um senhor, já está agora como chanceler da igreja, porque ele já está com seus 70 e tantos anos. E ele tem uma definição de pecado que eu achei muito interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. E ele diz assim, a raiz do pecado é o seguinte, é a glória de Deus não honrada, é a santidade de Deus não reverenciada, é a grandeza de Deus não admirada, é o poder de Deus não exaltado, é a verdade de Deus não procurada, é a sabedoria de Deus não valorizada, é a beleza de Deus não entesourada, é a bondade de Deus não experimentada, é a fidelidade de Deus não confiada, é as promessas de Deus não cridas, é os mandamentos de Deus não obedecidos, é a justiça de Deus não respeitada, é a ira de Deus não temida, é a graça de Deus não estimada, é a presença de Deus não buscada, e é a pessoa de Deus não amada. E aí ele faz uma pergunta,
esse John Piper faz uma pergunta: por que as pessoas se tornam indignadas contra a pobreza, contra a exploração, o preconceito, o aborto, a perda de liberdade, as injustiças dos homens contra os outros homens? As pessoas se indignam com tudo isso. Aí ele fala assim: mas por que eles não se indignam quando Deus é desconsiderado, quando Deus é descrido, quando Deus é desobedecido, quando Deus é desonrado por milhões e milhões de criaturas? Ele fala assim: por que as pessoas não se indignam com isso? Mas elas se indignam com o preconceito, com a exploração, com a pobreza, com o aborto. E ele mesmo responde: a resposta dessa pergunta é pecado. É o maior ultraje de todo o universo, que não valorizamos a Deus acima de todas as coisas. E esse pecado é que entrou no mundo lá em Adão e Eva, e ele mudou toda essa história dos humanos, porque quando ele entra, ele faz com que todas essas coisas que nós falamos agora há pouco sejam perdidas. E as pessoas vivem do jeito que elas querem, e elas fazem o que querem, e elas se esquecem de que existe um Criador, e esse Criador que fez todas as coisas, ele merece o louvor, ele merece a adoração, ele merece o temor, e ele merece toda a nossa vida. Mas esse pecado muda isso em nós. E aí a gente pode pensar assim: como é que mudaria essa situação? O que poderia ser feito para que as coisas voltassem a ser da forma como era antes? O que pode ser feito? Então, no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, elas matavam um cordeirinho, e Deus, através dessa morte desse cordeirinho, ele perdoava o pecado do seu povo. Mas eles faziam isso o tempo todo. Imaginem o tanto de cordeirinhos que foram mortos no Antigo Testamento por todos os hebreus que tiveram ali. Já parou para pensar quantos foram? Foi um negócio assim, a gente não consegue imaginar quantos cordeirinhos foram feitos. Foram feitos não, quantos sacrifícios foram feitos. No entanto, quando João Batista estava batizando as pessoas, para que essas pessoas se convertessem, se voltassem para o Senhor, enquanto ele estava ali, de repente ele vê alguém. Ele vê alguém e ele para tudo e fala assim: opa, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus vem até ele e Jesus fala assim: pode me batizar. E aí tem aquela história, né, que ele fala assim: mas como que eu vou te batizar e tal, aquela coisa toda. Mas ele vai e batiza Jesus no meio de todo mundo. E ele diz assim, então João Batista, ele não fala assim: eis aí um Cordeiro de... Não, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles cordeirinhos, eles tiravam o pecado apenas daquela família. E era apenas por aquele momento. Sabe por quê? Porque no ano seguinte eles tinham que voltar lá de novo e matar um outro cordeirinho. E depois eles tinham que ir lá e matar... Então aquele cordeiro, ele resolvia a situação daquela família em específica e naquele momento em específico. Mas quando João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo, ele resolve essa situação uma vez por todas. E quem foi que se a gente olhar no Antigo Testamento, nós vamos ver que todo o Antigo Testamento se remete a Cristo. E o Novo Testamento remete a Cristo. A Bíblia toda, o centro da Bíblia está em Jesus. E dentre vários profetas que profetizaram a respeito de Cristo, nós vamos ler a respeito de um, que está em... O profeta Isaías, ele profetiza muito sobre a vinda daquele que iria salvar a humanidade. Nós vamos ler Isaías 53, que já foi lido hoje pela manhã, não é verdade? Mas nós vamos refletir sobre alguns versos e ver a importância de haver alguém que pudesse mudar a história da humanidade por causa desse pecado, que a gente acabou de definir agora há pouco com palavras muito mais profundas e que fazem realmente todo sentido. E a gente ver o porquê ele faz isso
E como que isso é importante? Então, Isaías, nós vamos ler o capítulo 53. Nós vamos começar a ler a partir do verso 4, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós, como o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você vê que, olha só, e pela opressão do seu juízo ele foi levado à sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então Jesus morreu mesmo. Porque às vezes a gente pode pensar assim, teve que haver esse sacrifício, e esse sacrifício aconteceu? Ele aconteceu. Porque você vê que ele coloca assim, ele foi cortado, verso 8, ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. A morte foi decretada e ele morreu essa morte por mim e por você. E ele foi enterrado, tanto é que ele foi enterrado que olha o verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com os ricos esteve a sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Então ele morreu mesmo. Tem aqueles que falam assim, isso daí é história, tal. Mas até mesmo se você sair da Bíblia e ver as histórias, vai estar relatando essa história de Cristo. Então ele realmente foi executado. E é interessante que teve várias situações que os soldados, às vezes as pessoas podem falar assim, mataram Jesus, né? Ele não teve, chegaram até ele não tinha escolha. Mas se a gente for parar para pensar, Jesus ele se entrega. Ele se entrega. Não foram as pessoas, ele deixou que isso acontecesse. Tanto é que é verdade que teve algumas situações nos evangelhos em que Jesus falava às vezes de uma forma dura, ou às vezes ele se revelava em alguns momentos como Messias. Lembra como teve uma parte que ele fala assim, os fariseus, mas como é que você pode ter conhecido Abraão, sendo que você é tão novo, tal? Ele falou assim, então, mas antes de Abraão existir, eu sou. E esse eu sou, ele remete exatamente à mesma palavra que Deus usa lá quando Deus está conversando com Moisés e ele fala o nome dele. Nossa, quando o pessoal ouve isso, a Bíblia fala que eles começam a pegar pedra para apedrejar Jesus, mas Jesus sai. Mataram ele naquele momento? Não. Em outros momentos, Jesus está ali, teve um outro momento que Jesus fala assim, ele lê Isaías, não esse texto, um outro em que ele fala que o Espírito de Deus está sobre mim, tal, aquela coisa toda, e aí ele fala assim, hoje se cumpriu isso daqui. Aí o pessoal, mas como? E aí aquela coisa, então você vê, várias situações, as pessoas pegaram pedras para matar Jesus, mas isso não aconteceu nada. E Jesus andava no meio do povo, ele não andava escondido. Aonde Jesus estava, todo mundo via. Então os soldados romanos podiam pegar Jesus a hora que eles quisessem, mas eles não pegaram. Até que chegou o momento que Jesus falou assim, agora é a hora. Então agora isso vai acontecer. Então Jesus ele se entrega por nós. E a gente pode pensar assim, por que Deus planejou isso? Por que Deus, isso era propósito de Deus? Isso era tão propósito de Deus, que quando Jesus está lá no Getsemane, e ele fala assim para os discípulos dele, fala assim, olha, vamos lá comigo, porque esse momento está muito difícil para mim, eu estou assim, eu não estou aguentando direito, vamos ficar lá comigo? Eles, não, vamos lá Jesus, vamos lá. E aí eles estão lá, mas aí os discípulos dormem, enquanto Jesus está conversando com Deus, e Jesus fala assim, Senhor, você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Jesus sabe de todas as coisas, né, queridos? Ele sabia o que estava no coração das pessoas e tudo mais. Jesus, ele era Deus. E Jesus teve um momento que ele falou assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Mas a Bíblia fala que Deus não respondeu nada naquele momento. Né? Não fala assim, e aí Deus disse. Não tem essa parte de então Deus disse. E aí ele fica ali, ele fala assim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então você vê que era propósito de Deus que isso acontecesse. E era tão propósito de Deus que isso acontecesse, que o Isaías 53, ele demonstra várias declarações do porquê que isso era propósito de Deus. Eu li alguns versos com os irmãos, mas eu vou voltar nesses versos para vocês verem várias e várias declarações do propósito de Deus para que Jesus pudesse morrer na cruz por nós. Um deles, no verso 4, era propósito de Deus porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. No verso 4, Ele tomou sobre si as nossas dores. No verso 5, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E no mesmo verso 5, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Continuando no verso 5, Ele foi castigado no castigo que traz a paz sobre nós. E no verso 5, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então havia um propósito de Deus para que isso acontecesse. Mas o propósito não acaba por aí. Porque no verso 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no verso 8, por causa da transgressão do seu povo, ele foi ferido. Isso fazia parte do plano de Deus. No verso 11, as iniquidades deles levará sobre si. E o verso 12, levou sobre si o pecado de muitos. Então você vê que havia um propósito. Esse propósito precisava ser cumprido. E Jesus cumpre esse propósito. Mas a pergunta que fica é, por que ele teve que fazer isso? Não podia ser uma outra pessoa? Não tinha um outro jeito? O verso 6, ele diz assim, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Então assim, lembra na época dos juízes? Qual que é o verso que mais se repete no verso dos juízes? Que cada um, não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. E aí surge um outro juiz, aí esse juiz está ali, deixa tudo bonitinho, aí de repente eles começam a ficar relaxadão e cada um fazia o que queria. Aí eles começam a pecar de novo e há um ciclo que acontece no livro dos juízes. Quando chega na época dos reis, chega um momento que existe uma divisão do reino do norte e o reino do sul, e o reino do norte e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e reinou por tanto tempo. E o próximo rei, e esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e reinou por tantos anos. E o outro, e esse rei fez o que era mal aos olhos... E a gente vê isso no livro dos reis, no livro dos crônicas, a gente vê isso no livro dos juízes, isso dentro do povo de Israel. Imagine fora do povo de Israel. Vocês acham que era diferente? Então, o texto diz, verso 6, porque nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Ninguém sabia para onde que ia. Era do tipo, para onde que a gente vai? Não sei, vamos andando aí, vamos caminhando, vamos levando a vida aí de qualquer jeito, o importante é viver. Mas não tem um propósito, não tem um objetivo, não se perdeu isso no decorrer do tempo. Então alguém tinha que vir para alinhar de novo e falar assim, pessoal, o caminho é esse daqui. Imagina que está todo mundo dentro de uma floresta, imagina que caiu um avião na floresta e vocês têm que sair dessa floresta. Alguém tem que subir na árvore, olhar e falar assim, gente, o caminho é para lá, ó. E aí todo mundo vai saber para onde que é. Mas se ninguém levantar para poder olhar para ver onde é, cada um começa a andar para qualquer lado e ninguém chega em lugar nenhum. Então Jesus, ele teve que vir para poder resolver essa situação. Porque estava todo mundo vivendo de qualquer jeito. E outra, uma outra situação. Você vê que o final do verso 6, ele diz assim, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós estávamos condenados, e nós estávamos condenados à morte eterna. Em Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, ponto.
E às vezes eu falo assim, né, porque esse negócio de sentença e condenação, quando você leva para o judiciário, aí o judiciário fala assim, não, mas depende, vamos dar uma olhada aqui na lei, essa é uma interpretação do fulano de tal, mas essa interpretação aqui interpreta de uma forma diferente, então às vezes a mesma situação que é levada para a justiça, um recebe uma sentença e o outro recebe outra. Às vezes um é solto e o outro é preso. Às vezes um recebe um benefício ou uma isenção e o outro não. Aí você fala, mas por quê? Não, porque esse juiz interpreta dessa forma, esse daqui interpreta de outra. Mas o colegiado é aquela coisa toda. Mas o texto é, o salário do pecado é a morte, ponto, pronto e acabou. Não tem, mas e se? Não tem o e se, e não tem súmulas, e não tem nada dessas coisas ou decisões do STF que muda isso. Isso é isso, ponto. Então, nós estávamos condenados. E o verso diz assim, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, era necessário que Jesus morresse naquela cruz por nós. E só Ele podia fazer isso, porque só Ele sabia o caminho. E só Ele nos levou e nos direcionou para este caminho. E além de Ele nos direcionar pelo caminho, Ele paga o preço para que nós pudéssemos seguir este caminho, que antes nós não estávamos seguindo. E a gente pode pensar assim, Jesus fez isso para nós por amor. Qual que é o preço que Ele cobra de nós? Às vezes as pessoas falam assim, quanto custa para ir para a sua igreja? Ou para a gente fala assim, não é uma questão de preço, de algo financeiro, é o amor que Deus teve por nós. A gente sabe assim, que a Bíblia diz assim, né? Que veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus sabia que Ele iria morrer por todos, mas não seriam todos que iriam aceitar essa situação. Ele poderia falar assim, não, eu só vou morrer por esses daqui, eles que se virem. Mas não é isso que acontece. Mas Ele sabia que não seriam todas as pessoas que iriam aceitar isso. Mas Ele faz isso por todas as pessoas. E é interessante que o fato de Jesus morrer, isso foi marcante. Mas se Jesus morresse e Jesus não ressuscitasse, Jesus seria como qualquer um desses outros aí que vieram. Porque que nem Buda morreu também. Maomé também morreu. O Gandhi também. Vários desses caras, os filósofos gregos, esses caras todos, os Césares, né, que viveram, os faraós, esses grandes caras, todos eles morreram também. Mas eles só morreram. E acabou por ali. Naquela situação. Não teve um e depois, né? Não teve um depois. Simplesmente contou-se a vida dele até ali e ali acabou. Mas com Cristo aconteceu uma coisa diferente. E às vezes as pessoas falam assim, mas houveram outras pessoas que ressuscitaram também na Bíblia. Lázaro ressuscitou, o Elias, esse povo ressuscitou algumas pessoas no Antigo Testamento. Isso aconteceu. Mas depois essa pessoa foi lá e morreu de novo. Então o que aconteceu? A pessoa estava viva, morreu, aí o profeta vai lá, ressuscita, Jesus também foi lá e ressuscitou Lázaro, e depois ele morreu de novo, aquela pessoa lá. Então, morreu de novo. Chegou um momento que morreu e acabou. Então, mas com Jesus foi diferente. Olha só o verso 10. No verso 10 diz assim, verso 10 de Isaías 53. A gente está indo alguns versículos para a gente chegar nessa situação que nós estamos vendo a respeito da Páscoa. No verso 10 diz assim, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer quando der sua alma como oferta pelo pecado. Mas verá a sua posteridade. Opa, se ele vai ver a sua posteridade, ele tem que estar vivo para ver isso daí. Porque senão como é que ele vai ver? Se ele já morreu e ele não... Uma pessoa que está morta não vai conseguir ver o que aconteceu depois. Mas se ele vai ver a sua posteridade, então ele tem que estar vivo para que isso aconteça. E além disso, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Para que os seus dias possam ser prolongados, ele tem que estar vivo para que isso aconteça. Então ele morre, mas ele não fica morto.
Ele ressuscita e ele morre de novo? Não, ele não morre de novo. Por quê? Porque ele precisa ver a sua posteridade, ele precisa ver todas as pessoas que vieram junto com ele pelo caminho. Ele veio, mostrou o caminho e fala, agora venham comigo. Ele precisava ver isso, e ele vê isso até hoje. E os seus dias são prolongados. Por quê? Porque a vontade do Senhor, olha só o fim do verso, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então Deus tem uma vontade, e essa vontade de Deus é cumprida em Jesus. E não tem como essa vontade ser cumprida em Jesus morto. Ele tem que ser cumprida num Jesus vivo. Então por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas por que vocês gostam muito da cruz, né? A gente fala assim, gostamos muito da cruz. Mas por que Jesus não está pregado nessa cruz? A gente fala assim, então, porque ele não está mais pregado naquela cruz. O nosso Jesus não está mais lá, o nosso Jesus foi pregado numa cruz sim, mas ele morreu, ressuscitou e não está mais naquela cruz. Então por Jesus não estar mais naquela cruz, nós olhamos para a cruz, nós entendemos o significado da cruz, que tem um significado muito grande para nós, mas Jesus não está lá. Jesus ressuscitou e ele está à destra do Pai e ele está ali junto, olhando para nós e nos ajudando em toda a situação. Ele não está mais pregado naquela cruz. Então a cruz é importante, mas Jesus não está mais lá não. Isso faz uma diferença muito grande. E é interessante que tem alguns textos que provam que realmente Jesus ressuscitou. Lá em Apocalipse, eu vou ler alguns versos, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, são apenas alguns versos. Em Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18, ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus está dizendo isso. Ele fala assim, estive morto, mas agora eu estou vivo. E vivo pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 5,5, ele pega e conta algo de esperança. E ele diz assim, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, e aqui é João que está falando, né? João que está relatando isso. Então vi, no meio do trono, e nos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Você vê? Ele estava ali, e ele está vivo. Em Apocalipse 10:6, ele diz assim, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus vive pelos séculos dos séculos. Então a morte de Cristo, ela foi fundamental, mas o Jesus ter ressuscitado, isso é que fechou com chave de ouro. Esse que é a cereja do bolo da situação toda, porque se ele só tivesse morrido e tivesse parado por aí, ele teria sido um grande líder, ele teria sido um grande profeta, como muitos grandes líderes e como muitos grandes profetas nós tivemos durante toda a história. Mas ele ressuscitou. E ele não morreu de novo, diferente dessas que a gente pode ter visto na Bíblia. Mas olha o verso 11, voltando agora para o Isaías, que é o cerne da nossa meditação de hoje pela manhã. No verso 11, ele diz assim, e verá, ele quem? O Messias vai ver, e ele verá o fruto do trabalho de sua alma, e ele ficará satisfeito. Olha que interessante. Você sabe que quando a Bíblia descreve como que Deus criou o mundo, ele fala assim, e no primeiro dia Deus fez isso. E ele termina assim, e viu Deus que isso era bom. Então imagina quando chegou no final do dia, Deus olhou e falou assim, nossa, mas isso ficou bom, né? É igual, eu gosto de cozinhar. E eu gosto de cozinhar mesmo. E aí na hora que eu estou cozinhando ali e tal, eu fico, nossa, será que esse negócio vai dar certo? Agora como é que vai ser e tal? E aí depois na hora, e eu não gosto de experimentar antes, né? Eu vou ali e tal, aí na hora que está todo mundo comendo, eu dou aquela garfada, eu falo assim, ficou bom esse negócio, sabe? E eu gosto e eu fico pensando assim, então eu fiz um prato de comida e depois quando eu como o meu próprio prato de comida, eu falo assim, ficou muito bom. Agora imagina Deus, quando Deus pega e faz aquilo no primeiro dia, ele falou assim, ficou muito bom. Aí no segundo dia ele fala assim, agora eu vou fazer uma outra coisa. E aí ele continua fazendo a criação toda e ele fala, no fim do dia e ficou muito bom isso que eu fiz também. E assim Deus foi. E aí interessante que quando Deus faz o homem,
E a mulher, ele fala assim, e viu Deus que era muito bom. Então Deus faz todas essas coisas e ele fica satisfeito. Ele cria e ele fica satisfeito com aquilo que ele mesmo criou, né? Isso é muito bacana. Eu vejo isso e falo assim, olha só. E o texto diz, verso 11, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Porque Jesus fazer o que Jesus fez, ninguém fez. E aí ele diz assim, e ele ficará satisfeito. Imagina Jesus, depois que estava tudo consumado, e depois que ele ressurge, e ele estando com o Pai agora, e ele olha para nós, e ele vê as pessoas aceitando a ele, vivendo de uma forma diferente, que agrada o coração dele, ele deve olhar e falar assim, valeu a pena, né? Valeu a pena ter feito isso. Por quê? Porque ele fica satisfeito por aquilo que ele fez. E além dele ficar satisfeito, ele justifica muitos. Olha só o texto diz assim, e o verso 11, ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Um Cristo morto não consegue justificar, mas um Cristo vivo, ele justifica. Então, o morrer foi fundamental, mas o ressuscitar é o que fechou todo o propósito, o plano de Deus para toda a humanidade. E a gente fica pensando assim, você vê que o cerne de tudo isso, quando a gente fala assim, Jesus morreu por nós somos salvos por Cristo, nós vivemos hoje por causa dele, e às vezes a gente usa muito nós, mas você sabe que a salvação, ela não é antropocêntrica, do tipo, a salvação não está focada no homem. A salvação não aconteceu só por causa do homem. Foi Deus que quis isso. Deus quis salvar o homem. Deus se move para que essa salvação possa acontecer. A palavra do Senhor diz que quando Deus olha para a terra, ele não acha um justo sequer para poder fazer isso. Então, na verdade, o centro não está no homem, o centro está em Deus. E hoje em dia, muito das coisas se perderam. Por quê? Porque nós tiramos o foco de Deus e colocamos o foco em nós. E o que você vê por aí é, você precisa ser feliz. Você precisa realizar os seus sonhos. Você consegue o seu potencial. Você vai ser uma pessoa de sucesso. Se você quer, você consegue. E essa coisa toda, né? Você tem que ter prazer, e as pessoas têm que fazer, e é tudo você, é tudo eu. Num determinado momento houve essa mudança, e até as músicas é sempre o eu. E se a gente não tomar cuidado, várias músicas evangélicas estão centradas no eu. É o que Deus faz para mim, é o que Deus tem que fazer para mim, é a promessa que Deus tem que cumprir, e é Deus que tem que não sei o quê, e é eu que... E você fica pensando assim, não, essa música não, cara, essa daqui também não, isso aqui não, porque o foco não está em nós, o foco está em Deus. Sabe por quê? Porque é Ele que fica satisfeito. Ele fica satisfeito porque a obra foi dele, o plano foi dele, e todas as coisas é para Ele. E por ele ficar satisfeito e pelo plano ser dele, nós nos direcionamos para ele. E todo o centro das atenções está nele. Mas como nós vimos agora há pouco no começo dessa pregação, o pecado tirou o foco de Deus e o pecado colocou o foco nas pessoas. Ele tira o foco e a glória de Deus é mudada por causa do pecado. Mas na verdade, nós precisamos nos voltar para Ele. E o verso 12, ele coloca, e por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e os poderosos, e ele repartirá o seu despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e os transgressores intercedeu. Você vê que Jesus caminhou vitorioso. Ele morreu, ele ressuscitou, ele ficou satisfeito e ele caminha vitorioso. E ele caminha vitorioso até hoje e até os tempos dos tempos. E não vai ter fim isso. E é interessante que
Tanto isso é verdade que a gente olha que tem muitas pessoas que falam assim, eu não acredito em Jesus, eu não acredito nesses negócios, esse livro aí é um livro que humanos escreveram, cada um pode ter escrito do jeito que quisesse, e teve várias traduções do original até aqui, no meio dessas traduções muitas alterações podem ter acontecido, eu não acredito nesse negócio aqui não. Ou tem muita gente que questiona e essa coisa toda, mas a Bíblia diz que quando Cristo voltar, que todo ser humano vai dobrar os seus joelhos e vai declarar que Jesus é o Senhor. Porque Ele caminha vitorioso. Ele morreu naquela cruz, mas o fato de Jesus ter morrido naquela cruz não acabou ali. Ele ressuscitou e caminha vitorioso e nós caminhamos em direção a Ele. E a nossa vida é centrada nele. E tudo que fazemos e tudo que somos é por causa dele. E ele se sente satisfeito por aquilo que ele fez. E a nossa parte nisso é seguir esse caminho que ele propõe. Por isso que quando a gente ouve isso, quando nós lemos o texto e quando nós paramos para pensar sobre tudo aquilo que Jesus fez por nós, sobre tudo aquilo que a gente lê, sobre esse sofrimento terrível que Jesus passou, a gente pensa assim, será que isso está valendo a pena? Será que a gente está fazendo valer a pena isso? Uma vez eu assisti um filme, e no filme tinha um soldado que não era para estar naquela guerra, porque ele era o único da família. E aí várias pessoas, os capitão e aquele pessoal falou assim, tem que tirar aquele soldado da guerra, porque não era para ele estar lá. E aí o decorrer do filme esse capitão e várias pessoas para poder ir lá e tirar esse soldado dali para trazer ele para a família de novo. O resgate do soldado Ryan, quem deve ter assistido. E aí, assim, o filme é um filme bem dramático, aquela coisa toda tal, e os caras, eu vou contar o fim do filme, e aí eles pegam e conseguem tirar o garoto daquela guerra, daquela situação, e aí o menino vê a quantidade de mortos, a quantidade de sofrimento, o preço que foi pago para que aquele menino conseguisse sair daquela guerra, e aí o capitão olha para ele e fala assim, cara, faça valer a pena isso que foi feito por você. E eu acho legal porque eu fico pensando assim, na nossa vida, quando a gente olha para aquilo que Cristo fez por mim e por você, a gente olha assim o sofrimento que ele teve. Eu lembro uma vez que eu assisti o filme, O Paixão de Cristo, que é aquele cara famosão, né? Saiu no cinema e a gente foi assistir o filme no cinema. E aí eu acho que foi o filme mais dramático que eu já assisti de Cristo, O Paixão de Cristo. Foi o filme mais dramático de todos que eu já assisti, foi aquele lá. Porque o negócio assim, o cara estava inspirado quando ele fez aquele filme, né? E engraçado que você vê a galera chorando no cinema e tal. Eu estava com a minha irmã e falei assim, agora é só fazer um apelo, né? Quando acabou o filme, é só você levantar lá e falar, quem quer aceitar Jesus aqui? Porque a pregação já foi feita. E era só fazer um apelo, porque o filme é muito dramático. Mas quando você assiste o filme, você fala assim, nossa, olha o que Cristo fez, cara. E é interessante que ninguém estava lá de hoje para saber exatamente como que foi. Que com certeza foi terrível, talvez até mais terrível do que aconteceu nesse filme do Paixão de Cristo. E a gente fica pensando assim, e será que quando que Jesus olha para nós, será que a gente está falando assim, olha Senhor, eu tenho feito valer a pena isso que o Senhor fez por mim? Será que a gente tem vivido dessa forma? Ou será que esse pecado que lá no Éden entrou na humanidade e perverteu o conceito dos humanos a respeito do Senhor e tirou o foco e fez com que nós pensássemos, agíssemos e a nossa essência fosse mudada, será que Ele ainda está atuando e faz com que a gente não faça valer a pena esse sacrifício de Cristo? Às vezes você pode pensar assim, mas eu continuo pecando. Pois é, queridos, eu também continuo pecando. Mas existe uma diferença. Existem pessoas, você sabe que Saul e Davi, os dois pecaram. O que Saul fez?
Samuel falou assim: Saul, você vai lá nos amalequitas e você vai exterminar os amalequitas. E é tudo que tem lá. E Saul falou: deixa comigo. E ele vai. E ele vai lá com as suas tropas e tal. Quando ele volta, Samuel fala assim: e aí, Saul, deu certo? Ele: Samuel, certinho. Do jeito que você falou, foi isso aí mesmo. E Samuel fala assim: então, mas eu estou ouvindo um barulho aí de uns berros aí, uns negócios. Que barulho é esse? Aí ele: não, veja bem, Samuel. É o seguinte, eu trouxe aí umas ovelhas, né? Mas é sacrifício para Deus, essas ovelhas. E o rei está aí também, porque é o rei, né? A gente tem que respeitar. E essa coisa toda. E foi aquela conversa, e Samuel pega e fala assim: então, mas tem porventura o Senhor maior sacrifício, maior prazer do que obedeça a lei do Senhor? Eis que obedecer é maior do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Mas aí sabe o que Saul fala? Fala assim: ah, tudo bem, mas faz o seguinte, vamos comigo lá voltar para as terras de Israel e vamos festejar essa vitória que teve. E Samuel fala assim: não, cara, você não entendeu, você pecou, rapaz, você está errado. E ele: não, mas tudo bem, mas vamos lá, é como se fosse hoje, ó, vamos lá e vamos tirar uma selfie junto e vamos colocar nas redes sociais de que a gente está tudo bem. E você vê que ele peca, mas ele não se importa com o pecado que ele teve. Mas teve um outro homem que pecou muito pior do que o Saul. Ele pega, ele vê uma mulher e ele fala assim, e ele tinha um monte de mulheres, mas ele queria aquela. E aí ele vai lá e pega aquela mulher para ele, e aí ele fala assim: agora que eu peguei essa mulher para mim, como é que vai ser? Eu falo o seguinte: vou matar o marido dela para ficar tranquilo. Ele vai lá e põe o marido dela na guerra, na primeira fileira, para poder morrer. Aí você fala assim: nossa, esse pecado é muito mais terrível, não é? É muito mais terrível. Só que quando o profeta chega para ele e fala assim: rapaz, o que você fez? E aí nessa história ele se arrepende. E por ele se arrepender, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia não fala que Saul foi um homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente for, é que não existe pecadão e pecadinho, né? Nós fazemos isso, mas para Deus pecado é pecado, né, queridos? Mas a gente faz esse pecadão e pecadinho. E quando as pessoas pensam, adulterar e matar é um pecadão, e só desobedecer é um pecadinho mais ou menos. Isso é o que a gente pensa, isso é o que a gente julga. Mas para Deus não é assim. E a gente vê que o que acontece com Saul é diferente do que acontece com Davi. Então, tanto eu e você, nós pecamos, nós erramos, sim. Mas como que nós reagimos quando esse pecado acontece? Qual que é o nosso comportamento? Como que fica o nosso coração quando isso acontece? Se a gente peca por pecar e continua pecando e não está nem aí, então é para se preocupar. Agora, quando a gente peca, e aí já vem aquele negócio na gente, a gente fala: ai, Senhor, me perdoa por isso e tudo mais, não quero mais viver dessa forma, não quero mais fazer isso. Opa, então aí é diferente a situação. Nós precisamos, queridos, fazer valer a pena aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. E a Páscoa é para a gente lembrar disso. Na Páscoa nós lembramos do que Cristo fez, nós somos eternamente gratos a Ele por o que Ele fez, e por nós sermos eternamente gratos a Ele porque Ele fez por nós, é o momento em que a gente fala assim: Senhor, e é o momento de refletir, e falar: Senhor, me ajuda a fazer valer a pena isso que o Senhor fez. E é dia após dia, queridos, não é somente aos finais de semana. E durante a semana a gente faz o que a gente quer. E aí quando chega no final de semana que vem, Senhor, passa a régua em tudo aquilo que eu fiz durante a semana. E aí quando chega na segunda-feira, volta a fazer todas as coisas de novo. Chega no final de semana, Senhor, passa a régua em tudo aquilo que a gente fez. Isso não é ser cristão. O cristão não é um cristão só de sábado, ou só de domingo, ou só de final de semana. O cristão, ele é cristão o tempo todo. Ele é isso. Ele quer esteja com a família, quer esteja no trabalho, quer esteja na escola, quer esteja sozinho. Porque às vezes quando não tem ninguém vendo, você fala assim: bom, já que não tem ninguém vendo, então, mas mesmo quando nós estamos sozinhos, nós continuamos cristãos. Por quê? Porque nós precisamos fazer valer a pena esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez por nós. Então, por isso que a Páscoa é comemorada por várias religiões, porque é um marco do que Cristo fez. O nascimento dele
as pessoas não sabem, mas a morte dele as pessoas sabem. E isso fica registrado. E é por isso que é celebrado, e é por isso que nós estamos celebrando, nesse final de semana, a Páscoa, que é a salvação que Cristo tem para todos nós. E que isso possa ficar na nossa mente. O quanto nós temos feito valer a pena o que Jesus fez e tem feito na nossa vida até hoje. Que nós possamos sempre meditar sobre isso. Porque se nós queremos viver com Cristo para sempre, então nós precisamos aprender o que Cristo é e o que Cristo gosta e como que ele funciona. Porque você querer viver com uma pessoa para sempre que você nem conhece como é que é essa pessoa, como é que vai ser isso? Então que nós possamos desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com Cristo, para que então nós possamos viver com ele para sempre depois. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter esse momento de meditação da Tua Palavra, nesse texto profético de Isaías a respeito do Messias, a respeito de Jesus que veio ao mundo nos resgatar do império das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós somos gratos a Ti, Jesus, por tamanho amor que o Senhor teve por nós, para que nós pudéssemos sair dessa sentença de morte e nós pudéssemos ter vida, mas não uma vida qualquer, uma vida abundante, uma vida completa que o Senhor vem trazer para cada um de nós. Nós somos eternamente gratos a Ti, Jesus, por isso. E Pai, perdoa-nos pelas vezes em que nós não fazemos valer a pena esse sacrifício maravilhoso de Jesus por nós, mas que o Teu Espírito Santo nos ajude, dia após dia, a olharmos e endireitarmos os nossos caminhos para o caminho do Senhor e vivermos da maneira que agrada a Ti, para que o Senhor possa estar satisfeito conosco e que nós possamos viver contigo para sempre. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para todos nós. No nome do Senhor Jesus. Amém.